Primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo. E nós vamos ler os primeiros 20 versículos. Amém? Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha vida, a minha alma, perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Curva a sua cabeça e conversa com o Espírito Santo de Deus. Pede a Ele para ministrar ao teu coração aquilo que está no coração dele. Você veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo permitiu que você viesse. E você não pode sair daqui sem a tua porção, sem receber aquilo que o Senhor tem preparado para você receber. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença nessa hora. Nós cremos que nenhum de nós está aqui por acaso, que foi pelo teu consentimento que nós chegamos. Muitos de nós fomos literalmente empurrados para cá nesta noite pelas tuas mãos, porque certamente o Senhor tem algo para nós nessa noite. Nós queremos receber a nossa porção e nós sabemos que se não for pelo teu Espírito, nós não vamos receber coisa alguma. Nós não queremos aqui ouvir boa mensagem, nós queremos sair daqui tocados pelo poder e pela palavra do Senhor. Então, meu Deus, move o teu braço sobre nós, mexe conosco,
santifica nossos olhos e ouvidos, santifica a nossa mente, o nosso coração, e nos coloca no centro da tua vontade, para que aquilo que está no teu coração seja ministrado no nosso. Cerca este lugar com teu anel de fogo, libera teus anjos ao nosso favor, e nos tira, meu Deus, das ciladas e das armadilhas de Satanás. Que os céus sejam abertos sobre nós nessa noite, e que a nossa porção venha de forma sobrenatural. Quanto a nós, faz de nós o vaso menor que o Senhor tiver neste lugar, e manifesta o teu nome, glorifica o teu nome, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: no ano da colheita ampliada, é preciso crer além das circunstâncias. Fala, crer além das circunstâncias. Aleluia. Vamos sentar, amados. Samuel foi um presente que Ana ganhou. Tanto que ela disse, Samuel quer dizer, do Senhor o requeri. Pedido a Deus, pedido de Deus, requerido de Deus. Você imagina a situação dessa mulher, vendo a outra esposa do seu marido, reproduzindo, ano após ano, né? E ela, no contexto de Israel, que naquela época era complicadíssimo uma mulher não ter filhos, ela era considerada amaldiçoada. Imagina a situação dessa mulher, o sufoco que ela estava passando. Situação extremamente crítica para ela. Situação de extrema dor. Numa hora dessa, que se passa na cabeça de uma pessoa que gostaria de ter aquilo que todas as outras têm, que é promessa de Deus e não tem? O que se passa? Rejeição, abandono, eu não tenho fé, a minha oração não é ouvida, não é? Eu estou com algum problema, tem maldição na minha vida, não sei o que se passa. Talvez você esteja aqui há muitos anos lutando por uma coisa e a resposta não chega, a solução não vem, a tua causa não é julgada, a tua causa não é respondida. Muitos aqui provavelmente já enterraram essas questões, já se consideraram inabilitadas para elas, não querem mais saber, não tem jeito, isso não é para mim, tanto tempo orando, tanto tempo pedindo, não é para mim, não quero mais, esquece, vou buscar outras coisas na minha vida. E num momento desse, o que a gente faz é fazer as opções erradas, porque quando eu decido deixar as coisas que estão diante de Deus para buscar as coisas que estão diante de mim, normalmente eu vou para caminhos errados, eu vou para rotas erradas. E muitos de nós, literalmente, desistimos de continuar caminhando na presença de Deus, porque as circunstâncias continuam desagradáveis e não se resolvem. Nesse ano em que o Senhor nos desafiou para entrarmos debaixo desse manto, o ano em que nós vamos entrar na colheita ampliada, é o ano em que também nós vamos ser confrontados de uma forma muito, mas muito terrível. Porque o inimigo não quer que eu e você estejamos debaixo desse manto. O inimigo não quer que dos nossos lábios saiam essa declaração: eu entrei no ano da colheita ampliada. Eu entrei no ano em que eu vou ver coisas que meus olhos nunca viram. Eu entrei no ano em que eu vou alcançar coisas que a minha imaginação sequer conseguiu captar. Eu entrei num ano em que Deus vai me colocar em níveis de conquista que eu jamais imaginei que pudesse entrar. Esse é o ano. Essa é a palavra liberada na nossa direção. E se ele diz ampliada, ele não disse o quanto. Se ele não disse o quanto, nós temos liberdade para entrar no Espírito e sermos levados na dimensão do Espírito, para alcançarmos um nível que nós não sabemos. Mas muita gente desistiu de muita coisa, porque as coisas não mudaram. Muitos de nós
abortamos muitas coisas na nossa vida, porque as respostas não vieram. Muitos de nós desistimos de continuar lutando pelas promessas de Deus, porque elas ainda não se cumpriram. Muitos de nós abortamos projetos tremendos de Deus, porque nós atrelamos esses projetos a algumas respostas que não recebemos, que não tem nada a ver com Deus, mas são as debilidades da nossa alma. Se isto acontecer, aquilo vai acontecer. Se eu entrar nessa, aquilo vai aparecer. Estamos assim. Quantos de nós recebemos uma direção de Deus e nós mesmos estabelecemos os protocolos para isso e nos esquecemos de continuar buscando no Senhor? O tempo é um dos fatores que mais pode atrapalhar a igreja de Jesus. É um grande instrumento de Deus para nós, mas por causa das debilidades da nossa alma, pode se tornar um adversário implacável na nossa vida. Quantos de nós desistimos quando faltava um dia? Quantos de nós tomamos decisão errada porque não esperamos o dia seguinte? Quantos de nós entramos em rotas de perdas irreparáveis porque nós emitimos decretos na hora errada? Quanta gente assim. Quanta gente impossibilitada de voltar atrás. Tamanhas as complicações que entraram na sua vida por causa da impaciência, por causa da incapacidade de esperar o tempo de Deus e permanecer no centro do propósito de Deus. Nós temos dificuldade de aquietar. Nós temos dificuldade de, apesar de a alma estar em aflição, de a alma estar em rebuliço, nós pararmos na presença de Deus até que aquilo que é promessa de Deus para nós se cumpra. Ana foi uma mulher de fé. Fala fé. Eu não tenho que ter fé só para as coisas boas, eu tenho que ter fé para passar pelos momentos difíceis. E uma das formas mais desafiadoras para manifestar a fé e testemunhar a fé é no tempo em que o céu se calou e a resposta não veio. Eu acho que tem muita gente que está vivendo esse momento na sua vida, a ponto de desistir de continuar buscando em Deus, por causa do tempo, da demora na resposta de Deus. Mas hoje Deus vai te mexer de uma forma que você vai sair daqui no outro nível. Você vai entrar na dimensão daqueles que querem colheita ampliada. Porque quem quer uma colheita ampliada não pode mexer nos tempos que só Deus pode administrar. Deus pode fazer das 24 horas do teu dia se transformar em muitos anos. Deus pode fazer com que esse culto de 1h30 possa na tua vida representar uma remissão de 10, 15, 20 anos. Você não está entendendo o que Deus está falando para você. Deus está dizendo a você que Ele hoje pode entrar no sobrenatural da tua história e trazer você para um tempo que você já desistiu há muitos anos, e vai dizer para você: chegou o tempo da remissão, chegou o tempo da restituição. Porque na colheita ampliada você vai receber aquilo que um dia foi semeado e o tempo ainda não se cumpriu. O tempo ainda não se cumpriu. Ana foi uma mulher que, apesar das circunstâncias adversas, ela continuou crendo. Aquilo que a igreja precisa aprender com esta mulher não é se vai ser estéril ou não, se vai ter filho ou não. O que nós precisamos aprender com ela é o seguinte: no tempo das adversidades, nós precisamos continuar crendo. É a única coisa que vai nos sustentar no caminho, é a fé. Ninguém vai conseguir viver em justiça se não for por fé. A Bíblia diz que o justo, quem é justo aqui? Eu vou repetir. Quem é justo aqui? Quem já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro?
Quem já teve seus pecados cancelados? Quem já se encontrou na cruz do Calvário com Deus Todo-Poderoso? Quem tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida? Quem está em aliança com Jesus? Esse é justo. Tem justo aqui? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: nós vivemos por fé, não pelas circunstâncias. Não são elas que vão definir o nosso futuro. O nosso futuro depende da nossa fé e não das circunstâncias. Isso é o que a gente precisa aprender. E aquela mulher continuou crendo. Agora, olhando para o texto, nós vamos ver que ela tinha duas características. Fala, duas características fundamentais que a fé produziu nela. Se não é por fé, não existe isso. Duas características. Primeiro, eu separei aqui. Vamos. Primeiro, fala, oração do coração. Como é que é isso, apóstolo? Oração do coração? É. Sabe qual é a oração do coração? É aquela que faz nós pagarmos mico. É aquela que nos move de tal forma que a gente não está preocupado com quem está à nossa volta. É a oração que se chama de súplica e intercessão. A oração que flui do coração não são palavras, são gemidos. É aquela oração que flui do fundo do nosso ser, que os homens não entendem, mas o Senhor conhece. Aquela oração de quem é confundido com embriagado, como ela foi. Só a fé promove isso. Só a pessoa que está convicta de que Deus vai responder e tem a certeza de que aquilo é promessa de Deus para a sua vida e não abre mão disso, consegue orar com o coração. Olha, a maioria de nós ora com entendimento. A maioria de nós quer fazer oração bonitinha. A maioria de nós está preocupada com a concordância verbal. A oração do coração fala: nós vai, nós é. É aquela oração que não mede palavras, porque não sabe o que dizer e geme. É a oração que mexe com o céu, irmão. A igreja precisa voltar a orar nesse nível. Só quem está convicta de que Deus está tomando a tua causa é capaz de ir para a presença de Deus e rasgar o coração. Nós rasgamos o verbo, mas a oração que mexe o céu é a oração que flui de um coração rasgado. Ana rasgou o coração. Aquela mulher estava em tribulação de alma. Aquela mulher estava triste até o osso. Mas todo ano ela subia com o marido e a outra. Ia para o templo sacrificar. E ela derramava o coração dela na presença de Deus. Sabe por que muitas orações nossas não são respondidas? Porque elas não fluem do coração. São orações muito intelectualizadas. São orações muito racionais. A oração do coração é a oração do desesperado. É a oração daquela pessoa que sabe que se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Que se Deus não mudar, ninguém vai mudar. Que se Deus não tomar a causa, ninguém vai julgar. Aquela oração em que você olha para um lado e para o outro e diz: estou sozinho, não tem ninguém, sou eu e Deus. Ah, quando você começar a orar assim. Ah, quando Deus começar a ouvir o teu coração e não as tuas palavras. Ah, quando Deus começar a ver o que você é e não o que você diz que é. A fé tem que produzir isso. Quem ora assim reclama menos com os homens e se expõe mais para Deus. Esse povo está aqui? Esse povo está aqui? O povo que conhece o acesso para Deus de coração rasgado. O povo que não ora com máscara, fazendo gracinha,
escondendo o pecado, se subjugando à tirania do maligno. Esse povo está aqui. Deus tem esse povo na terra. Ele precisa encontrar esse povo, irmão, que não aborta projetos nem processos de Deus, que diante das circunstâncias desagradáveis, ao invés de reclamar com os outros, vai para a presença dele e se rasga no altar. Você precisa se encontrar no altar, de coração rasgado, com Deus que tem respostas. Tem coisas que você só vai ouvir quando o coração rasgar. Coração que não rasga ensurdece muita gente. Diga: fé tem que me levar a orar do coração. Abrir o meu coração para Deus, me derramar na presença dele, tirar toda a máscara da minha vida, dizer não para espírito de religiosidade, que é o maior indutor de mentira na igreja. Tem muito bonzinho para os homens e vergonha para Deus na igreja. Tem muita gente que é tida como nobre pelos homens e promíscuo para Deus. Orações que não passam do teto. Nós estamos com a liderança no jejum de 21 dias para mudança de mentalidade na igreja. Você tem todo o direito de ser o que você quiser, mas tem muita coisa que, se você quiser, vai ter que deixar de ser o que você é. Você pode ser o que você quiser, mas para ter muita coisa que você quer, você vai ter que deixar de ser o que você é. Vai ter que mudar a mentalidade. Você vai ter que ir para a presença de Deus como deve ir em muitas causas. Se o teu casamento fosse tão preocupante para você, você não estava orando como ora, você estava rasgando o teu coração na presença de Deus. Se a tua casa fosse uma causa tão nobre para você interceder, você não estava fazendo orações farisaicas, nem pedindo para ninguém orar para você. Você mesmo ia para a presença de Deus e mudaria o histórico da tua vida. Porque Deus não decepciona aqueles que buscam com integridade. Você está entendendo o que Deus está falando ou não? Sabe, irmãos, não dá para brincar de crente. O mundo está tragando todo mundo e está de olho na igreja, está de olho em mim e você. Não dá para ser o que a gente é. Tem que ser o Deus quer, o que Deus quer que a gente seja. Ou a igreja move o céu, ou a igreja não presta para estar debaixo do céu. Segunda característica dessa mulher, que a fé deve produzir: adoração. Aquela mulher era uma adoradora, irmãos. Porque ser adorador ou não depende do seu estado de ânimo. Ela estava triste, com amargura no coração pela ausência de resposta, mas ela estava prostrada no altar do Senhor. De ano em ano ela subia para sacrificar, apesar de saber que no caminho ela era humilhada na ida e humilhada na volta, mas ela ia para a presença de Deus. Como é que o senhor sabe disso? Deus não responde a quem não adora. Deus respondeu para ela, usou a boca de Eli, que era um sacerdote falho, mau administrador dos seus filhos, falho. E Deus usou aquele homem que perdeu o sacerdócio e história familiar para dizer para ela: Deus respondeu a tua oração. Fala adoração. A minha fé tem que fazer de mim um adorador. Muitos, no lugar dela, não estavam vindo na igreja, como você deixou de vir muitas vezes, porque algumas coisinhas da tua vida não foram respondidas, algumas preferênciazinhas suas não foram atendidas. Aí você fechou em casa e falou: não vou para a igreja, fez bicão. Pois é, essa mulher tinha muito mais razão do que você, porque ela era humilhada dentro do seu próprio contexto familiar, e de ano em ano ela subia, ia para a presença de Deus. O adorador não depende das circunstâncias para orar, porque a adoração é resultado da fé. Se você crê, adora; se não crê, não adora.
Fala, incrédulo não adora. Canta bonito, toca bonito, prega bonito, mas não adora. Adorador é resultado da fé, meu irmão. Se você crê, a adoração faz parte da tua vida. Se o justo vive por fé, e quem crê é justo, o justo adora, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Só justo anda no espírito e na verdade. Isso é muito simples, irmão. O nosso problema é que na hora que as coisas apertam, nós mudamos de botão, nós apertamos o botão errado, e ao invés de continuar adorando, nós nos tornamos murmuradores. Quando a coisa não está do seu jeito, ou não é respondida do jeito que você quer, você deixa de adorar e começa a murmurar. É nessa hora que eu encho o céu sobre a minha cabeça, com todos os decretos de existência, e me inviabilizo nos projetos de Deus. Então tem muita coisa que está passando do tempo, não é porque você perdeu, não é porque Deus não chegou no tempo, é porque você perdeu o tempo de Deus com murmuração. A adoração abre porta do céu. Na hora da tua maior crise, é quando você tem que entrar em adoração. Na hora da tua maior dificuldade, é que você tem que entrar em adoração. Na hora que tudo diz não, você vai para o céu, para a presença de Deus, e com linguagem do céu fala sim. Mas quem não crê, não faz isso. Incrédulo não adora. Fala até de Jesus, traz gente até para a igreja, mas não manifesta a glória de Deus na sua vida, porque não adora. Adoração é um estilo de vida, e só quem crê tem um estilo de vida de adorador. Isso não se aprende. Ou você é, ou você não é. E Deus está levantando um povo que é. E eu acho que esse povo está aqui nessa noite, porque Ele vai mexer conosco e nos arrancar da murmuração, vai mudar o nosso entendimento a respeito das coisas à nossa volta, e nós não vamos ser crentes com cabeça do mundo, nós não vamos olhar para Jesus com olhos mundanos nem malignos, nós vamos nos colocar no centro do propósito dEle, e o Evangelho vai mudar a nossa história. Vai mudar a nossa história. Agora, sabe por que vai mudar a nossa história? Porque quando é adorador, o Evangelho muda a nossa vida. Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo o que crê. Quem crê, ora e adora. E aí Deus vai mudar a nossa vida. Sabe por que muita coisa não mudou na minha vida e na sua? Porque na hora de adorar a gente murmura. Na hora de ir para a presença de Deus orar, a gente reclama. Na hora de buscar a direção de Deus, a gente quer brigar, a gente quer discutir, a gente quer fazer valer a nossa justiça. Aquela mulher se calou para outra e foi para Deus. Quando você se cala e vai para a presença de Deus, Deus toma a tua causa. E coisas surpreendentes começam a se desenhar na nossa vida. Agora, a adoração só faz quem tem duas coisas. Fala, duas coisas. Além da fé. Duas coisas além da fé. Primeiro, eu coloquei aqui, fidelidade. Por quê? Porque adoração é sacrifício. Fala, adorar é sacrificar. Só quem é fiel sacrifica. Só quem é fiel sacrifica. Quem não crê não sacrifica. Então quem não crê não adora. Quem não crê não é fiel. Ah, poxa, só está falando isso para mim? Eu venho no domingo aqui, depois da derrota do meu Flamengo, ainda vou ouvir isso. É, filho, vai mudar de vida, bota fogo em você. Eu tinha que falar, não tem jeito. É um negócio. Agora é sério. Tem muita infidelidade na igreja, irmãos. Não é infidelidade sexual, pegar a mulher dos outros, mas não é isso não. A infidelidade é uma quebra de princípio. E tem muita gente quebrando princípios, querendo benefício. Quebra de princípio não combina com benefício. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de governo. E governo
precisa de princípios para ser estabelecida. Não existe governo sem princípio, é desgoverno. Se o nosso Deus é um Deus de autoridade e de governo, Ele é um Deus de princípios. E quem anda com Ele precisa entender que se quebrar princípio, entrou em desgoverno. A infidelidade é um presságio terrível na vida de uma pessoa, porque introduz-nos nas quebras de princípio. E quem quebra princípio sai do lugar da bênção. Preste atenção. Tem muita gente quebrando princípio. E uma pessoa que quebra princípio não adora, irmão. Porque para adorar tem que ser justo. E quem é justo não quebra princípio. Então a fidelidade, ela precisa entrar na nossa vida para nos posicionar no reino. Porque o reino de Deus não é de infidelidade, é de fidelidade. Tem muito marido infiel, tem muita mulher infiel, tem muito filho infiel, muito pai e mãe infiel, tem muito discípulo e discipulador infiel. Nós estamos levando o evangelho do jeito que a gente entende, não do jeito que deve ser. E Deus não está preocupado com o teu entendimento não, viu? Porque Ele não vai entregar o cetro para ninguém. Deus não é democrático, Deus é teocrático. O que Ele disse cumpra-se. E quem quer andar com Ele não tem que questionar. Você está entendendo ou não? Por isso o adorador sacrifica. Porque na hora em que você menos quer, é na hora que você mais precisa sacrificar. Na hora que você menos acha que pode, é na hora que você mais tem que sacrificar. Na hora que você menos acha que é capaz, é na hora que você tem que sacrificar. Diga as circunstâncias: não podem roubar a minha fidelidade. Essa mentalidade tem que sair mundana, de que eu sou fiel posicionalmente. Não é, eu sou fiel absolutamente. Não é relativo. Fidelidade não é relativa, é absoluta. Ou eu sou ou não sou. O mundo admite mais ou menos 90%, 5%. Deus não tem isso. É igual pecado. Você acha que Deus mede pecado? Hein? Nós julgamos o adúltero, o prostituto, mas não julgamos o mentiroso. Nós julgamos o ladrão, mas não julgamos quem não dá o dízimo. E escute uma coisa aqui: dízimo não é coisa do Velho Testamento, não. Jesus nunca disse para não fazer. Se está na minha Bíblia e na sua, porque tem que ser. O Espírito Santo não mandou tirar. Ou a Bíblia é de Gênesis e Apocalipse, ou então eu não sou crente. O dia que eu for autorizado a tirar páginas da Bíblia, eu me tornei mais do que o Deus que escreveu a Bíblia. Ou ela é regra de fé e prática, ou ela não presta para mim. Vou ter que ter uma Bíblia para mim. Você está entendendo o que Deus está falando ou não? Então não tem meia conversa, irmãos. Não tem meia conversa. Fidelidade não tem argumento. Ou sou ou não sou. Alô? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, ficou apertado agora. Porque se eu não sou fiel, o que eu faço? Eu não estou adorando, não. Eu estou só fazendo uma gracinha. Eu não é? Essa coisa toda de é só misancena, irmão. É de homem para homem. Tem que ser de homem para Deus. E aí o crivo de Deus não é a minha maneira de interpretar. É como Deus vê. E como Deus vê está na Bíblia. O filtro está na Bíblia. Se não passar pela palavra, não chegou no coração de Deus. Então fala: fidelidade é um requisito para adoração. É um testemunho de fé. Quem crê é fiel. Acabou. Segunda coisa que a gente vê aqui, que ela tinha e que levava ela a adorar, fala: gratidão. Ingrato não adora. Vou repetir: ingratos não adoram. E tem muita gente na igreja ingrato. Ingrato.
se move pela ingratidão. Anda com Deus quando Deus faz. Quando Deus não faz, espera aí, o que é? Se relacionam com o Deus que responde e não com Deus que é absoluto. Preste atenção. Nós adoramos a Deus não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Adoração é essencialmente o reconhecimento do caráter de Deus e não das respostas de Deus. Porque Deus está sempre certo quando Ele diz sim, quando Ele diz não. Deus está sempre certo quando Ele fala ou quando Ele não fala. Deus é Deus, não há variação nem sombra de dúvida. Então preste atenção. Tem muita gente ingrata. Porque quando Deus não responde, aí muda de igreja, troca de líder. Escute aqui. Deus usa lideranças para manifestar a glória dele na nossa vida. Preste atenção para isso. Líder não é brinquedo na mão de Deus. Uma vez tinha uma profetisa chamada Miriam. E ela tinha um irmão, era um sacerdote chamado Arão, que foram estabelecidos por um cabeça de bagre chamado Moisés. Gago, fugitivo e que não tinha nada na vida. Que para muitos era uma besta, porque com 40 anos jogou fora a vida de palácio. Para viver 40 anos num deserto, cuidando de rebanho que não era dele, do sogro. E que se leva pela palavra de Deus, olhando para uma sarça ardente que ninguém nunca viu, só ele. E que leva uma palavra de libertação para um povo que não queria sair do Egito, embora pedisse para sair. Esse doido, Deus disse que ele ia ser o líder daquele grande movimento. E essa profetisa chega para ele e diz assim: mas peraí, Deus só fala por ele? Logo por ele que é o mais novo? Não fala por mim, não fala por você, Arão? Moisés ouviu isso. Situação de crise na liderança, não é, irmão? Hein? Já tinha um povo que não era fácil. E agora tinha dentro de casa um irmão, uma irmã, sentando o bambu na unção dele. Foi ou não foi? Pois é, mas Deus tem um negócio com o líder, presta atenção. Que é para você aprender o princípio. Eu não tenho líder porque eu gosto, eu tenho líder porque eu preciso. Vou repetir para você. Você não tem líder porque gosta, você tem líder porque precisa. Porque o dia que você não precisar de líder, Deus vai te levar. Moisés vai para o chão e fala: Senhor, tem misericórdia. Não faz isso com eles. Eles não sabem o que estão fazendo, meu Deus. Gago, né? Acho que era. Vai, não faz isso com ela. Deus falou assim: ela cuspiu no meu rosto. Ela não falou de você não, porque você não é nada mesmo não. Agora você só é o que eu disse que você ia ser. E ela não reconheceu a bênção que você é para essa nação. Então ela vai ficar leprosa 7 dias. Escute. Rejeitar a liderança paralisa a tua vida. Vou repetir para você. Rejeitar liderança paralisa a tua vida e a tua história. 7 dias no meio do deserto por causa daquela mulher que falou que não tinha que falar. Coração ingrato na direção do líder. Ela não sabia que Moisés intercedia por eles. Ela não ouviu Moisés botando o joelho no chão dizendo: Deus tem misericórdia. Mas Deus julga aqueles que tocam na unção de Deus. Porque quando o líder está ali e você toca no líder, você toca na unção de Deus. Não tem líder perfeito? Como também não tem liderado perfeito. Você acha que você é a última Coca-Cola do deserto? Ou você ainda não se olhou, ainda não viu quem você é? Não é difícil viver na família? Não é difícil viver no casamento? Não é difícil viver com os filhos? Imagina com quem não é seu pai e seu marido. Pois é. Mas esse princípio foi estabelecido por Deus para nos fazer crescer. Cresce o líder e cresce o liderado. E há um governo na igreja. Gratidão é algo sobrenatural na caminhada da igreja. A gratidão abre as portas das bênçãos de Deus na nossa vida. Quem não é grato colhe frutos da ingratidão.
E tem muita gente ingrata na caminhada da igreja. Ingrata não é só com o líder não, com Deus. Brigado com Deus, estou de mal, come sal na panela de mingau com Deus. Ó, Deus vai, estou de mal com Ele. Dedinho para cá, dedinho para lá. Já parou? Tem gente que é assim com Deus, é tão inocente, tão criança, que ainda não entendeu que Deus não entra nesse nível. Aquela mulher era grata a Deus. Ela tinha tudo para não continuar subindo. Era um caminho de escárnio para ir, um caminho de escárnio para voltar. E não era um dia que fazia isso, não. Eram dias caminhando para ir e dias caminhando para voltar. E convivendo no mesmo contexto com aquela que execrava a vida dela o tempo todo. Mas ela, de ano em ano, subia com o marido para adorar. Você continua adorando a Deus, apesar das respostas que você não recebeu de Deus? Você continua com o coração do mesmo jeito, recebendo ou não de Deus? Tua relação com Deus depende das respostas de Deus para você, ou da revelação que você tem de quem é Deus? Deus é digno de ser adorado em qualquer circunstância ou não? Qual é o papel de Deus na sua vida? Tem gratidão, irmão. Ah, precisa abrir a madre. É porque eu quero um filho. Aí Deus dá um filho e abandona a igreja. Aqui não tem ninguém assim, né? Graças a Deus. Ah, Deus, eu quero emprego. Faz campanha, traz carteira profissional, unge e passa óleo diesel. Aí Deus dá o emprego, aí sai da igreja. Por quê? Por causa do trabalho. Dá vontade de desorar, não dá, irmão? Vamos desorar agora. Porque é melhor ir para o céu sem emprego do que para o inferno com carteira assinada, sim ou não? Eu acho. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é ingratidão, presta atenção. É ingratidão. Tem gente que recebeu o favor de Deus que era para ficar a vida inteira de joelho, andando de joelho na presença de Deus. Mas abre a vida para pecar, para apostatar da fé, para abandonar o Senhor que operou, que fez. Ah, Deus quer adorador. Deus quer uma igreja que ora com o coração e adora de verdade. Uma igreja que vai para a presença dele independente das circunstâncias. E que conhece os acessos para ter as respostas ou não de Deus. Você não pode condicionar a tua vida às coisas que Deus faz. Você tem que condicionar a tua vida àquilo que Deus já fez. Ao grande amor que Ele liberou na nossa direção, manifestando isso pela morte do seu único filho, para que eu e você nunca mais fôssemos passageiros para o inferno e nos tornássemos cidadãos do reino de Deus. Já somos antes de chegar lá. Isso é sobrenatural. Se não fizesse mais nada, já era para a gente viver a vida inteira com mão para o alto, dizendo: meu Deus, sabe qual é o problema? É que a gente não é agradecido pelo perdão dos pecados, porque a gente não se acha pecador. A gente não se acha pecador. Nós achamos que o problema é do outro sempre, não é nosso. Nós estamos aqui servindo a Deus para agradar a Deus só. Favor para Ele. Chefe, estou aqui. Olha eu, hein? Ah, mas quando você se vê pecador e sabia que é para o inferno, e o Espírito Santo mostra para você quem você era e o que Deus está fazendo de você, tua vida é outra. Teu caminho é outro. Tua perspectiva de Deus muda. E nós estamos orando para mudar isso, irmão. Eu queria orar por você que está passando por circunstâncias bem difíceis e que já pensou em desistir. Também queria orar por você que por causa das circunstâncias já desistiu de muita coisa de Deus. Já pendurou a chuteira do ministério, do chamado. Não quer saber
de servir a Deus. Muita tribulação, apóstolo. Muita tribulação. Tribulação vai ter quem vai para o inferno, meu irmão. Vai querer morrer e não vai morrer. Hein? Isso é tribulação. Tribulação vai ter quem vai pedir para morrer e não vai morrer. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Ardendo no fogo eterno. Não vai ter outra oportunidade. Isso é tribulação. O que a gente está passando é leve e momentânea. Dá para tirar de letra. E continuar na mão do Deus Todo-Poderoso. Deus quer mudar a nossa história, sabe, irmãos? Quantos aqui acham que hoje Deus pode intervir na tua vida de uma forma sobrenatural e te fazer alguém como Ana, que ainda não viu a resposta, mas adorava de ano em ano, todo ano, estava na presença de Deus adorando, porque vai ter um dia, e que não sei se por minha boca ou por boca de alguém, você vai ouvir assim: vai-te em casa em paz, porque o Senhor respondeu a tua oração, e no tempo devido, você terá no teu braço aquilo que você tanto pediu. Você crê nisso, irmão? Eu creio. Eu queria orar por você. Eu queria que você, se fosse o teu caso, desce aqui na frente. Sabe, irmão? Eu creio tanto no meu Deus. Eu creio mesmo. Antes de eu me converter, o diabo pintava e bordava com a minha vida. Fazia muita coisa. E eu fazia muita coisa errada por causa do diabo. Eu acreditava que eu estava sinceramente servindo alguém que valesse a pena ser servido. E durante muitos anos, o diabo foi senhor da minha vida. E ele era por dedicação minha. Eu acreditava naquilo. Tem muita gente sincera lá dentro. Sincera. Tem muita gente que está ali por convicção, acredita naquilo. Como eu. Mas um dia eu ouvi palavras de salvação. E o Espírito Santo abriu meu entendimento a respeito dos propósitos de Deus para a humanidade. A partir daquele dia, não existe outro Deus na minha vida. Eu não venci todas, mas meu Deus estava comigo em todas elas. Eu não fui respondido em todas as orações, mas o Deus que eu sirvo ouviu todas elas. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas tudo o que eu tenho, meu Deus que me deu. Você está entendendo isso? Nós temos que ter essa fé simples em Deus. Essa fé que acredita, que me leva para o lugar da revelação de que é possível sim um morto ressurgir da morte. É possível uma enfermidade ser curada sim. É possível uma pessoa que tem uma legião de demônios ser liberta. É possível sim uma pessoa que está presa pelos laços da droga, das misérias, serem soltas. É possível.
E Jesus disse: olha, vocês vão fazer o que eu fiz, e coisas maiores do que estas vocês vão fazer. Por quê, Jesus? Porque eu vou para o meu Pai. Mas é porque Ele vai para o Pai? Não, é porque eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar o Consolador. Esse é o poder de Deus na vida da igreja. Você acredita nisso, irmão? Você acredita de verdade que o Espírito Santo existe? Que Ele é uma pessoa, que Ele está aqui agora, sondando o nosso coração para ver onde existe a pureza necessária para Ele fazer uma revolução? Sabe? Ele é real, irmãos. O Espírito Santo não é uma falácia. E sabe, muita gente na igreja fala dele, mas não acredita nele. Por que o Senhor diz isso, apóstolo? Pelas coisas que faz, pelas coisas que diz. Oh Deus, sabe, que o Espírito Santo te tome nessa noite e faça um rebuliço na tua vida. Sabe, que Ele se apresente a você de uma forma inquestionável. Mas não é para você ser mais, não, é para você ficar cada vez menor e Ele se tornar cada vez maior na tua vida. A gente tem dificuldade porque a gente se acha muito, mas a Bíblia diz que era Ele que ia nos ensinar. Mas você vai para a escola aprender e não para ouvi-lo. Você vai para as suas pesquisas descobrir, mas não deixa-se ser pesquisado por Ele para se conhecer. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer que o Espírito mostre para nós quem nós somos. É aí que começa a mudança. É aí que começa a mudança. Quando eu decido me conhecer pela direção do Espírito Santo. Aí você não vai fazer a mesma oração pelos mesmos problemas a tua vida inteira, porque Ele vai fazer de você uma pessoa nova. E só muda quem se conhece e sabe o que precisa mudar. Nosso problema é que a gente não acha que precisa. É muita hipocrisia, religiosidade. A gente erra humano, errar é humano, mas acertar também é. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. E aí? Queria que você fosse para Deus agora. Qual é o tamanho do teu problema? Ana tinha um problemão. O problema de Ana era mais do que um problema biológico, era um problema social, espiritual, violento. Ela sofreu escárnio que você não sofre, ela sofreu coisas que você não passou. Ela foi humilhada e pisada de forma que você talvez nunca tenha sido. Mas aquela mulher foi para a presença de Deus e rasgou o coração. Eu queria que você agora fosse para Deus e fizesse uma oração do teu coração. Eu queria que você rasgasse teu coração na presença do único que pode responder e mudar a tua história. Não é oração que eu vou fazer por você, não. É oração que Deus vai ouvir de você. Chega de ouvir lero-lero espiritual. O Senhor quer ouvir um coração rasgado na presença dEle. Porque só a fé é capaz de me levar a ter um coração rasgado. Só a fé me faz falar menos com os homens e mais com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, toma as rédeas das nossas vidas agora. Traz um quebrantamento genuíno na nossa vida. Tira de nós toda altivez, toda presunção. Tira de nós todo orgulho, toda vaidade. Tira de nós esse olhar crítico, ácido, que só nos afasta do centro do teu propósito. Nos quebranta nessa hora, Espírito Santo. O Senhor sabe onde estão os corações sinceros. Que todo engano saia nessa hora em nome de Jesus.
Que todo espírito de religiosidade bata em retirada em nome de Jesus. Que toda maldição que se processa na vida de muita gente, roubando a essência do Evangelho, saia em nome de Jesus. Toda cadeia que se estabeleceu, aprisionando mentes e corações, seja quebrada em nome de Jesus. Oh Deus, estamos no templo, estamos no altar, meu Deus. Espírito Santo de Deus, move o teu braço em nós agora. Rasga o teu coração para Deus. Vai para Ele com a tua causa impossível. É o teu casamento, é a tua família, é teu pai, tua mãe, são teus filhos, suas finanças, doença, vício, droga, perversões, maldições se cumprindo na tua vida, reproduzindo situações de gerações anteriores se cumprindo na tua vida. Rasga o teu coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Os céus estão abertos. Oh Espírito Santo, recolhe as orações dos adoradores nessa noite. Recolhe o grito dos corações nessa noite. Oh, Ricamachuri Arabacheri Arabas.